Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Se você chegou até esse vídeo, é porque está com curiosidades sobre o tema visagismo. E é sobre isso que a gente vai falar. Aqui ao meu lado, Márcio Lima, visagista, do Estúdio Clima, Visagismo e Cabelo. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Simone? Márcio, o que é visagismo? Simone, visagismo é um conceito, começando pela palavra, é um conceito. Muita gente acha que é uma técnica. E como conceito, ele abrange uma série de informações, de características pertinentes ao próprio conceito em si. Então, quando a gente trabalha com um conceito, que é como visagismo, por exemplo, nós colocamos à disposição do nosso trabalho ferramentas exclusivas, que no caso aqui, o conceito foi desenvolvido pelo um artista plástico, que é o Felipe Hallowell, e tem uma série de informações a serem observadas. Vou dar um exemplo aqui da diferença de conceito e técnica para a gente entender no cabeleireiro em si. Nós temos uma pessoa que quer um corte de cabelo e quer saber qual é o estilo melhor que combina com o seu rosto, com a sua pele, com o seu estilo. Então nós temos o rosto quadrado, o rosto dessa pessoa é quadrado, e nós vamos sugerir uma solução de corte para esse rosto, ok? Um rosto quadrado. E nós sugerimos um corte que nós observamos apenas a geometria do rosto dessa pessoa. Se nós não nos aprofundarmos um pouquinho mais para entender o que essa pessoa quer expressar com a imagem dela e o que esse rosto tem embutido na sua forma, que a gente chama de símbolos arquetípicos, então nós ficamos apenas na técnica. Mas quando nós avançamos um pouquinho mais, nós percebemos que esse rosto quadrado, regido por linhas retas, horizontais e verticais, ele expressa, por exemplo, de imediato, um disparo em nanosegundos, estrutura, força e poder. Então, de cara, nós já sabemos, como profissionais da linguagem visual, visagistas, que essa pessoa é uma pessoa forte. Talvez ela não perceba, mas ela é uma pessoa que ela quer que o mundo veja isso. Alguém, sei lá, ela quer que isso seja projetado, essa força, essa atitude. Ela não quer só um corte. Então, tá aí, dei esse exemplo para que as pessoas entendam que técnica é uma coisa muito metódica, básica e cai numa coisa muito quadrada, enquanto um conceito abrange muito mais. Está muito em evidência, por exemplo, utilizar franja. Temos uma profissional, por exemplo, advogada. A área do intelecto é a testa. Isso. Essa advogada vai passar credibilidade utilizando franja? Você pode falar um pouquinho de como é isso, a questão da profissão, do cabelo e o que interfere, Márcio? Eu tenho falado muito sobre essa questão nas consultorias, tenho frisado, focado muito nisso. A questão da franja, aonde está localizada a franja? Vamos nos atentar a isso. Na testa, ok? Tem um ponto muito importante que as pessoas acabam esquecendo quando vão fazer franjas, que é o seguinte. A testa, ela ainda é uma área da expressão, da nossa expressão. Não é? Aonde está a expressão? No rosto. Uma pessoa sem expressão, não existe a pessoa. Então o rosto, já sabemos que é a parte mais importante. Então quando nós, por exemplo, cobrimos a franja, aquela franja bordô, por exemplo, aquela franja que cobre frontal, que cobre totalmente a testa, nós estamos cobrindo a zona do intelecto, o centro da inteligência. É representado através de uma forma. Tudo no nosso corpo, de forma interna, se revela, se representa através da forma externa, e muita gente não sabe disso, né? Esse é um ponto que eu sempre trago, muito importante. Então, na hora de você escolher uma franja, deve sim procurar pensar exatamente nessa questão. Eu vou cobrir a área do intelecto. O que eu quero expressar com isso? Será que a profissão em que eu vou atuar exige algo, raciocínio lógico, cálculo, vai exigir tomada de decisão, liderança, movimento por desafio? Para a gente ter uma ideia, para o pessoal que está nos vendo ter uma ideia mais clara do que
as implicações, né, nessa questão, que a gente pode dizer que a franja frontal, quando ela cobre totalmente essa área do intelecto, pode fragilizar a imagem, pode fragilizar a pessoa. Então nós temos realmente que ter esse cuidado. A altura da pessoa, formato de cabeça, as proporções, por exemplo, os distanciamentos entre um olho e outro, nariz, boca, sobrancelha, a altura de pescoço, tudo isso conta, porque o nosso corpo ele é geométrico e está perfeitamente bem localizado. Márcio, a pessoa está passando por um momento de vida decisivo, por exemplo. Ou para o lado bom ou para o lado ruim, mas aconteceu um movimento interior forte. E ela está sentindo a necessidade de mudar e de trazer isso para o exterior. Vai até um visagista, procura e descobre qual é a maneira correta dessa transformação acontecer. Como que funciona essa consultoria? Essa questão é uma outra das várias questões que a gente tem no visagismo, né? Essencialmente o visagismo Philip Hallowell, que é o que eu utilizo, vamos lembrar disso. E então o que acontece? Novamente, o visagismo, quando o profissional, ou melhor dizendo, o cliente procura um profissional para cortar o cabelo, fazer uma mudança de modo geral, o que ele quer? Ele quer se expressar, ele quer algo além disso. Eu sempre digo, ele quer algo além do corte, quer cortar o cabelo, porém não é só o corte. Se eu observar apenas o que você quer, sem eu saber quem é você, eu fico na técnica, que nós falamos há pouco, e eu também não observo, e talvez eu não consiga te ajudar, porque eu estou mexendo somente na forma. Mas quando eu analiso com calma a questão das linhas, das cores, das formas, o movimento, te escuto, é fundamental a arte de ouvir nessa profissão. Quando eu não projeto o meu querer, o meu saber como artista, você entra em cena. Então, quando você entra em cena e diz para mim, por exemplo, Márcio, eu quero cortar o cabelo, mas eu não sei o que fazer, porque no final das contas eu não quero só o corte de cabelo. Eu quero que você me ajude a olhar o espelho de novo e me encontrar. Eu quero voltar a sorrir. E talvez você esteja passando por uma situação desafiadora em que campo seja da vida. Como é que um cabeleireiro, apenas um cabeleireiro, sem olhar essa questão por trás, vai poder te ajudar? Só com a forma, entende? É muito mais profundo. Então, quando nós cortamos o cabelo dentro dessas correntes, observando passo a passo cada característica, respeitando os processos, aí, esses protocolos, no final você pode olhar no espelho, sorrir, cantar, chorar, dançar, você vai ficar, sei lá como, porque a gente não sabe descrever na hora a felicidade. Você pode dizer, essa sou eu, que houve um encontro do interno com o externo. E quando você sair lá fora, as pessoas vão notar isso também. E a mudança, como se diz, forma define função, essa mudança física vai fazer com que algo dentro de você, o campo das emoções, seja afetado. E vai refletir na sua profissão? Vai refletir no campo social, pessoal? As pessoas vão te ver de uma forma mais altiva, por exemplo? Vai melhorar a sua autoestima? Sem dúvida. Márcio, como funciona a consultoria de visagismo? A consultoria de visagismo é um processo essencial, fundamental que nós utilizamos para ajudar a pessoa que procura o visagista. Então, como é conduzida essa consultoria? Nós avaliamos, em primeiro lugar, nós temos um ambiente em que nós precisamos sentar, é como se fosse uma acariação em que nós fazemos com a pessoa, um momento só entre o visagista e a pessoa e o cliente, e nós conversamos com ele para analisar todas essas questões, né? Ouvir, medir o rosto, observar a questão que ele está trazendo e não centrar somente no que ele quer, mas novamente em quem é ele. Uma outra questão fundamental, surge muitas perguntas, é em relação ao tempo dessa consultoria, né? E também para quem é essa consultoria. Então, já aproveitando aqui esse ensejo, a consultoria visagista funciona para crianças
e adultos de modo geral, homens, mulheres, não tem problema quanto a essa questão. Idade, por exemplo. Tempo de duração. Geralmente, uma consultoria nossa aqui no Estúdio Flima, em média, leva 1h30. Mas isso tudo é relativo, depende muito de alguns fatores. Se a pessoa for fazer apenas a consultoria com o corte visagista, vai ser esse tempo de 1h30. Se ela for abrir o processo de cor, então a gente vai respeitar o tempo da cor também. E para ficar ainda mais claro, nós estamos com a Cris Soares, que é atriz e modelo, e o Márcio está fazendo essa consultoria e vocês podem conferir essas imagens. Observando o rosto da Cris na parte frontal, nós observamos 3 áreas fundamentais, que são a área do intelecto, a área da ação e a área da comunicação. Essas 3 áreas são extremamente significativas. A região da testa, que é a zona do intelecto, importa muito para a franja, para diversas ocasiões em relação ao cabelo, como um elemento que veste a cabeça, assim como a roupa que veste o corpo. A testa da Cris aqui, nós vemos que ela tem uma inclinação projetada para frente, que é uma proeminência, e isso tem uma característica forte, é uma característica que expressa decisão, imposição. Quando nós observamos isso no visagismo, nós conversamos com cada pessoa para entender junto com ela o que é esse símbolo, porque para cada pessoa é uma coisa, porque não é padronizado. Bom, então a testa é fundamental aqui que nós observemos, a região do intelecto. As sobrancelhas, junto com os olhos, compõem o campo das emoções. O nariz está ligado à área da ação, velocidade e ritmo, como ela se expressa e transita por essa questão aqui, por essa linha aqui. É fundamental também nós observarmos o tamanho do nariz e a largura. A área da boca, conectando o queixo, a boca é um símbolo sexual, por natureza, também está ligada à expressão e à comunicação. Essa é uma área fundamental. Temos a estética dental também. Nós observamos o tamanho do dente. Os dentes da Cris estão alinhados, não são curtos e não são muito grandes, mas os 2 incisivos frontais estão bem saltados, ou são grandes, ressaltam um pouco o que expressa algo que também eu já vejo no rosto dela. Está conectado, ligado à força. O queixo é um pouquinho projetado, é o que a gente chama de queixo prognata. Esse tipo de queixo, o queixo como é a área simbólica da vontade, da força de vontade, então expressa também aí essa característica dela nos atributos sombrios, na personalidade. Observando a imagem dela de perfil, nós conseguimos ter uma outra dimensão aqui do rosto. Nós vemos a testa, temos uma leve curva na testa, é uma outra característica que nós observamos. Também no campo do nariz, que é a ação, nós observamos que ele é mais pontiagudo na extremidade da base. Nós observamos um alinhamento entre a boca e a projeção do queixo. Basicamente é isso, né? Um perfil, os 2 lados, a gente não precisa nem ver o outro lado, porque a gente já tem a base aqui por este lado apenas. Então essa é uma das partes que nós observamos da consultoria. Tem mais 2 etapas, que é a psicanalítica e a parte do corte em si, na hora que nós vamos cortar o cabelo. O visagismo é mesmo extraordinário e transformador. Eu posso falar isso como pessoa que passou por esse processo. Hoje o Márcio é um grande amigo. Nós estamos há mais de 3 anos juntos nessa parceria. Eu cheguei com longas madeixas, longos cabelos que já não me pertenciam mais e que já não me vendiam como atriz. Eu sou uma mulher de quase 40 anos, era um pouco mais jovem na época, né? Tava ali com os meus 35, 36. E a imagem de menina-mulher, ela estava em conflito. Então eu procurei, pesquisei, já estava ouvindo falar visagismo, falei, eu preciso desse profissional. Fui pesquisar no Google e encontrei o Márcio. Marquei para o dia seguinte com ele. Aliás, se tivesse horário, eu marcava no mesmo dia. Porque a mudança interior que eu estava sentindo, eu queria que ela viesse para o meu exterior.
E aí eu fui conhecer ele pessoalmente e ele falou, tá preparada? Tô preparada. E ali já ficamos horas lá. Eu cortei as minhas longas madeixas e desde então eu tô nesse processo de mudança, Que, por né? sinal, o cabelo tava enorme, um cabelão que eu pensava comigo. Será que ela tá preparada mesmo para isso? Lembra? Sim, e eu até confesso que no momento que ele cortou e perguntou, e eu tinha certeza que sim, mas quando ele cortou, acho que um pedaço assim de tamanho que veio com o rabo, eu falei, primeiro eu pensei, devia ter doado, né, o cabelo, porque era bastante, Sim. a gente não se preparou para esse momento, né. Junto com aquele cabelo que tava indo uma Simone que já era passado. E veio essa transformação. Eu sou muito grata, até tô emocionada, porque tô muito feliz, porque eu encontrei esse profissional. E é isso, Márcio, muito obrigada. Eu espero que você consiga ajudar ainda mais homens e mulheres, crianças de todas as idades a passar por essa transformação que tá aqui no interior e tem que se refletir na nossa imagem. Eu que agradeço, Simone, excelentíssima. Agradeço, inclusive, por você ter colocado isso aqui, porque realmente alguns pontos eu não lembrava, mas teve esse ponto mesmo em si, a questão do cabelo, você cortou muito no dia, foi uma mudança brilhante. E é isso, o trabalho de visagismo é incrível. Eu amo fazer isso, eu acho que é uma coisa realmente notável, é arte, se expressa por si só, e só tem um caminho. O único caminho, que é revelar beleza, imprimindo verdade, justiça e amor. Não tem outra. E se você quiser saber mais, nós vamos estar postando os vídeos, então aproveita, se inscreve no canal, aciona o sininho para ficar sabendo das novidades e seja bem-vindo ao mundo do visagismo.